Boa tarde, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a tua família. Vamos a Apocalipse, capítulo 19, que fala sobre alegria no céu. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia rompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Cristo vence todos os inimigos. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes,
e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Glória a Deus por essa palavra, né? Então vejam que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus que age com perdão, com salvação, com mansidão, com temperança. Amor é o seu nome, não é? Mas esse Deus também é um Deus de justiça. É um Deus que usa de misericórdia com milhares daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Mas ele é um Deus que castiga sem misericórdia aqueles que se desviam para a maldade, aqueles que se desviam para o engano e que fazem pecar as pessoas que são enganadas, não é? Você viu aí que ele agiu com todo rigor com a besta e o falso profeta, que fizeram com que as pessoas adorassem a besta, recebessem a marca do seu nome, né, nas suas testas ou na sua mão direita, coisa que ainda vai acontecer no futuro. E Deus pegou e os lançou vivos num lago de fogo e enxofre, né? Muitos diriam, que Deus mau, que Deus vingador, mas o nome dele é justiça também. E o nome dele tem a ver com obediência, né? Jesus, o Filho de Deus, ele foi obediente até a morte. Ele deixou o céu, disse ele, não para fazer a sua própria vontade, mas veio até a terra para fazer a vontade do seu Pai, que ficou lá no céu, assistindo tudo que ele fez aqui. Deu a ele toda a assistência e, ao mesmo tempo, ao final, ele o desamparou na cruz, né? Como Jesus mesmo disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus, apesar de fazer essa pergunta ao Pai, ele já sabia que Deus tinha que desamparar ele naquele momento, deixando que ele morresse naquela cruz pelos meus pecados e pelos teus pecados. Então, podemos fazer uma pergunta. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho na mão dos pecadores para morrer pelos pecados da humanidade, como andaremos ainda neles, nos pecados? Não é? Então, meus amados, vivamos em santidade. Nos arrependamos de cada pecado cometido. Peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados. E nos lembremos desse sacrifício remidor, libertador, salvador que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Para que a gente não caia
nas mãos do grande Deus, que jogará sem dó nem piedade no lago de fogo e enxofre aqueles que o desobedecerem. Que Deus abençoe você e toda a tua família.